Olá, gente. Então, nós estamos aqui dando continuidade às atividades online, né? Por conta da pandemia, sobre os 21 dias de ativismo contra qualquer forma de violência às mulheres. Eu sou Raquel, sou presidente da Humaniza, e hoje a gente vai entrevistar a doutora Bruna, procuradora da República. Ela vai falar um pouquinho também da atuação dela, mas hoje ela está, hoje não, né? Desde 2017 ela está coordenando o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica que existe aqui no Amazonas, né? Então, oi, doutora Bruna, tudo bem? Oi, tudo bem, Raquel? Prazer estar aqui com você mais uma vez, mais um ano, marcando esses dias de luta pelo fim da violência contra a mulher, né? O prazer é todo nosso também, da gente ter esse momento sempre muito engrandecedor, né? Aprendendo muito diariamente com você sempre. Então, a nossa primeira pergunta é basicamente assim, como é que você se deparou com esse tema da violência obstétrica? Você já tinha escutado sobre essa forma de violência? Como foi esse primeiro contato? Ou com a denúncia? Como foi para você? Então, eu me deparei com o tema da violência obstétrica no exercício da minha função no Ministério Público em 2014, quando eu removi para Manaus e recebi uma demanda que era de uma mulher que tinha sido vítima de violência dentro de uma unidade particular de saúde de Manaus. E nesse momento a gente não sabia muito bem o que fazer, eu não conhecia o termo violência obstétrica, era um tema que em 2014 era menos falado ainda do que hoje que ainda é pouco conhecido das pessoas, mas o fato é que naquela época falava-se muito menos ainda sobre isso tudo, né? Falava sobre humanização do parto, mas a violência, que é a negativa dessa humanização, era pouco falada. E naquele momento nós não sabíamos muito bem o que fazer, tínhamos o relato que era muito, muito sério, muito grave. Aquela representante ela ficou com repercussão para o resto da vida em razão da demora, da delonga no atendimento, e aquilo ali era muito, muito tocante, né? Chamava muita atenção e ao mesmo tempo a gente não sabia como lidar enquanto instituição, enquanto Ministério Público. Agora, muita gente. Como era uma instituição privada, né? Como foi a situação do Ministério Público Federal? Se você está diante de um caso que, teoricamente, era um caso individual, né? Não era um caso coletivo, e dentro de uma unidade hospitalar particular. Então, porque, na verdade, nós vivemos num sistema federativo em que a União ela tem uma responsabilidade muito que é um pouco menosprezada, mas que é justamente de organização de todo o sistema de saúde. Tanto no privado quanto no público, a União tem esse dever de fiscalizar e de dar o norte de como ele deve funcionar. Porque, em sua essência, o sistema de saúde, ainda que seja dentro de uma unidade privada, ainda que o serviço de saúde seja dentro de uma unidade privada, ele precisa obedecer determinadas normas do Ministério da Saúde, da Agência de Vigilância Sanitária, da ANS, que é uma agência específica para a saúde suplementar. Então, não é simplesmente porque existe ali uma relação contratual que isso faz com que as pessoas possam livremente transigir com relação ao corpo da mulher. Existe essa falha conceitual quando a gente fala de uma relação contratual privada, de que ali poderia acontecer de tudo. Você pode simplesmente marcar uma cesariana para daqui a 9 meses, ainda que você tenha acabado de descobrir a sua gravidez. E não é bem assim, né? Nós temos regramentos internos e temos regramentos internacionais que mostram que aquilo ali é mais danoso para a mulher. Então, não é que nós queiramos dizer o que é melhor para a mulher, mas ela precisa saber, pelo menos. E o que acontece hoje é que ela sequer sabe de todos os riscos que ela sofre quando ela já de início aceita, muitas vezes por medo, por
enfim, por saber o tanto que ela pode sofrer nessa via crucis se ela não obedece aquilo que o profissional está dizendo para ela fazer. Então, são muitos os fatores que fazem com que a mulher opte por um caminho que, a princípio, parece mais fácil, mas que, de acordo com a medicina baseada em evidências, se mostra muito mais danoso para ela a médio e longo prazo. A curto também, né? Então, essa falta de informação que hoje acontece, na verdade, eu acho que a falta de educação básica que nós temos no nosso país faz com que a preocupação de órgãos de fiscalização seja ainda maior com relação ao serviço que é prestado, porque o Estado ele precisa se paramentar para explicar e apresentar informações suficientes para que a mulher possa se empoderar e decidir aquilo que ela quer sobre o próprio corpo, mas de uma forma consciente, empoderada, ciente de tudo que pode acontecer e decorrer daquela escolha. E isso hoje não acontece. Então, o Ministério Público Federal ele entra para demandar da União e das agências especializadas uma atuação adequada. E entra também porque o Ministério Público Federal ele tem uma característica de atuar como fiscal da legislação, mas também como órgão promotor de direitos humanos. E foi justamente nessa linha que nós atuamos como mediadores, criando o Comitê Amazonense de Enfrentamento à Violência Obstétrica. Nós precisamos entender que o caso que aconteceu na rede privada foi um caso específico, mas ele representou um problema que era sistêmico. E para chegar nisso, nós precisamos, lá no passado, fazer a primeira audiência pública, que teve uma resposta muito significativa da sociedade, mostrando que aquilo não era um problema simples e individual. Nós precisamos fazer visitas a instituições, como nós fizemos, a hospitais, a universidades, para compreender o que estava acontecendo. E nós precisávamos estar em todos os possíveis espaços de discussão para entender quais eram as principais lacunas nesse atendimento e quais eram as principais dificuldades das mulheres que foram vítimas e não sabiam muito bem onde conseguir apoio e tinham receios e acreditavam que ninguém ia ouvi-las. Então, foi um trabalho bem complexo, mas que está dentro das atribuições do Ministério Público como defensor guardião da sociedade. E aí, pensando nesse regramento, também vale para as unidades militares. Também vale para as unidades militares. Também vale para as unidades militares. Existe uma crença dentro dessas unidades de que são unidades alheias ao sistema de saúde, né? Que só estariam submetidas aos regramentos internos se nós tivéssemos algum tipo de convênio com o SUS. E o fato é que normas de segurança, normas que são em benefício da mulher e da criança, elas não podem ser vistas de forma restritiva. Nós temos regras sanitárias que, nas unidades de Manaus, por exemplo, não estavam sendo cumpridas. Né? A lei do acompanhante não era cumprida nas unidades militares de Manaus. E alegava-se que o hospital militar, ele, na verdade, ele é excepcional, ele é para situações de guerra. Mas, assim, isso é pouco razoável se a gente considerar que a principal função dele hoje é prestar assistência aos familiares de militar, que estão em situação normal, ordinária. Nós não estamos vivendo o período de guerra e acho que não vivenciamos período similar há bastante tempo. Então, também nós tivemos que ajuizar ações específicas contra os hospitais militares de Manaus, justamente para pedir o que para a gente era óbvio, que era a obediência da legislação federal com relação à lei do acompanhante, a observância das normas sanitárias que estão vigentes e se aplicam a todas as instituições de saúde do país, e isso não era ofertado. A mulher, por exemplo, que buscava, que queria fazer um parto natural, ela não conseguia fazer isso dentro de um hospital militar. Ela ou escolhia fazer isso dentro de uma unidade privada, mas isso também cerceava determinados direitos dela, porque o acompanhamento não era dentro dessa unidade, ela ia para lá perto do parto e
isso já fazia com que ela tivesse um segundo pensamento se de fato era aquilo que ela queria, né? Porque era mais complicado para ela. Ou ela essa unidade que elas eram transferidas ou são transferidas ainda, ela também tem quase 80% de cesárea. Então, assim, de um lado, uma unidade militar que praticamente não atende assistência ao parto normal, e outra, uma unidade que essas mulheres são transferidas, mas que você tem 20% de chances de ter o parto normal. Então, assim, é quase a mesma coisa, né? E é importante lembrar que o parto cesariano, nos índices que nós temos, é fácil compreender que há um direcionamento para esse modelo de parto, né? Por mais que tudo, de acordo com a OMS, dentro do cenário que nós temos no nosso país, nós teríamos que ter no máximo 25% de cesarianas. A recomendação mundial é de até 15%. Existem países que praticam menos ainda, como é o caso da Holanda. E a gente pode até pensar, não, mas o sistema de saúde de lá é totalmente diferente. Mas uma das principais diferenças é justamente que o acompanhamento é feito pelas parteiras. É feito um acompanhamento maior e a mulher ela só vai para o hospital se de fato ela precisar ir. E se ela optar por ir de imediato para o hospital, ela tem um custo maior do que aquele que o serviço de saúde oferta. Então, são diversos meios que o Estado holandês utiliza para fazer com que a mulher, na verdade, opte pelo meio mais natural. Nós sabemos que existe um lobby muito forte de hospitais, de indústria farmacêutica, de profissionais, para que essa realidade mude, inclusive lá. Mas o fato é que, naturalmente, o nosso modelo mais orgânico, mais fisiológico, menos invasivo, é o natural. Então, não é uma coisa que foi criada agora, é histórico. Na verdade, o que foi criado foi o modelo intervencionista, né? Enfim. Sim, aí a partir desse caso, desse único caso, aí você instaurou, não sei se fala assim, um inquérito civil, né? Dentro do Ministério Público Federal. Aí eu queria que você contasse um pouco sobre esse inquérito. Quantas denúncias o MPF tem hoje? Quais são as reclamações, as denúncias mais comuns? Depois eu posso falar também, assim, o que a Humaniza recebe, de repente. Certo. Nós temos hoje, depois, o trabalho começou em 2014, tomou fôlego em 2015, com a primeira audiência pública. Tivemos outras audiências públicas ao longo dos últimos anos e outras atividades de expansão, de educação em direitos. E hoje nós temos mais de 100 denúncias, muitas delas trazidas pela Humaniza ao Ministério Público Federal. Algumas estão no Ministério Público Estadual, outras estão na Defensoria Pública. Nós não temos esse número condensado, mas eu sei que a própria Humaniza tem um número muito maior do que isso. Uhum. Foi instaurado esse inquérito inicial, que foi um inquérito muito grande, que juntou muitas denúncias. Posteriormente, nós destrinchamos esse inquérito para viabilizar um acompanhamento e um direcionamento mais individual. Com esse desmembramento, nós queríamos ver o que em cada caso foi feito. E nós descobrimos, por exemplo, o que nós já tínhamos em mente, já sabíamos, que o Conselho Regional de Medicina arquivou praticamente todas as denúncias que chegaram para eles, né? Inclusive, o Conselho, foi muito difícil ao longo dos últimos anos ter essa conversa com o Conselho, porque há uma negativa geral de que existe a própria violência obstétrica, há a compreensão de que isso é uma perseguição à classe médica, e não se trata disso. A gente sempre, em nossas falas, desde o início, ressalta que esse é um problema que pode acontecer desde a porta da maternidade até dentro da maternidade. É óbvio que passa por questões estruturais também, mas as denúncias que a gente tem, nenhuma delas se esgota em questão estrutural. Né? Todas elas são sobre o tratamento que a mulher recebeu ao longo desse trabalho de parto e no pós-parto. E esses tratamentos, muitas vezes, também se configuram como crimes comuns, né? Cometidos dentro das unidades. Acho que essa também é uma visão que a gente
precisa começar a ter, né? Sim, a gente precisa lembrar que as unidades hospitalares, as unidades de atendimento à saúde, elas são espaços comuns, mas em que se aplica a norma brasileira. Não existe uma imunidade ali dentro, né? Uhum. Não é porque o profissional médico ele tem um conhecimento especializado que ele não se submete a diretrizes nacionais, a protocolos do Ministério da Saúde. Ele não tem liberdade de atuar de acordo com o seu bel prazer, né? Ele precisa atuar de forma justificada, como profissionais do direito também, né? Nossas decisões e nossas atuações precisam ser justificadas e pautadas em normas. E o profissional da saúde também. E nós temos uma cultura, é difícil até falar sobre ter uma cultura, porque meus professores, meus orientadores sempre puxavam um pouco minha orelha. Mas nós temos essa formação de que o médico ele tem plenos poderes sobre o corpo, né? De que ele pode tudo porque ele sabe tudo. E não é bem assim. Né? Ele pode até saber muito, ele tem um conhecimento especializado que precisa ser reconhecido. Mas o fato é que muitos desses casos que nós temos são por omissão, são por negligência e são por imperícia, falta de conhecimento de normas básicas, normas e diretrizes nacionais e internacionais que qualquer profissional da saúde deveria conhecer. Então, como que nós atuamos depois da primeira audiência pública? Nós resolvemos, eu saí daquela audiência pública, lembro como se fosse hoje, muito preocupada, porque as mulheres, elas narraram suas dores de uma forma muito crua, de uma forma muito exposta. De fato, elas se abriram dentro daquela audiência pública e tiveram como resposta dos profissionais da saúde que estavam presentes, alguns presentes à mesa da própria audiência pública, de que ali eles não conseguiam visualizar nenhuma mulher em sofrimento, que eles não conseguiam visualizar nenhuma mulher que tivesse sofrido violência. E que a gente ficava falando daquela famigerada violência obstétrica, salvo engano, eles usaram essa palavra da famigerada, mas que ali a gente não conseguia visualizar nada daquilo. E aquilo me chocou muito, porque foram 4 horas de relatos muito sérios, coisas muito graves que estavam acontecendo ali. E eu saí, ao invés de eu sair tranquila, eu saí desesperada, porque eu falei como a gente lida com uma questão que não bastava simplesmente eu ajuizar uma ação, não bastava simplesmente eu expedir uma recomendação, que foram expedidas várias, mas não adiantava, eu precisava ir mais fundo, porque era uma questão de comportamento. Era uma questão que estava muito enraizada naquele atendimento, estava muito banalizada. Né? E foi aí que eu resolvi conversar com todas as instituições que poderiam, de certa forma, ajudar e atuar sobre o tema. Porque eu sabia que, enquanto Ministério Público Federal, eu não conseguiria resolver tudo sozinha. Né? E aí busquei aliados. Nisso, nós sentamos com a Defensoria Pública, com as secretarias de Estado, digo Secretaria de Saúde, Segurança Pública, com a delegacia especializada. Na época, nós sentamos com a Delegacia da Mulher, com o movimento social, que naquele momento estava surgindo, né? Estava se organizando. Sentamos com as universidades, quem mais? Com os conselhos, inclusive o Conselho Regional de Medicina, e nós tentamos ver como que cada instituição estava lidando com o tema, né? E não para nossa surpresa, porque a gente também não tinha um histórico de trabalhar o tema, mas nós percebemos que não estavam simplesmente lidando com o tema. Nem as universidades lidavam com o tema com tanta fluidez, porque existia uma barreira muito grande na medicina. E daí, conversando especificamente com a Secretaria de Saúde, nós fomos chamados aí nas unidades para perceber que aquilo que a gente achava que era sistemático, na verdade, era pontual. Essa era a crença da Secretaria de Saúde na época. E quando nós fomos, a própria Secretaria, nós fomos em todas as 6 unidades públicas de Manaus, e a própria Secretaria voltou atrás depois da primeira visita que nós fizemos. Porque nós falamos, olha, tá vendo? Enquanto a gente conversava com o médico, que eles entenderam que era parceiro nosso, a gente percebeu que o médico apontava que aquilo que estava acontecendo, que a gente dizia que era uma violência obstétrica, na verdade era uma falha estrutural. E aí ele falava, por exemplo, que o problema todo no atendimento era a falta de bisturi para fazer episiotomia.
E aí a gente questionou, mas a episiotomia, ela não necessariamente acontece. Ele, não, mas a episiotomia é o procedimento essencial para que a gente possa ter o parto natural. Ah, eu falei, meu Deus. E aí a gente se entreolhava e percebia como as coisas estavam acontecendo. Essa unidade, que era considerada uma unidade de referência para o Estado, ela tinha um centro de parto normal lindo, que eu lembro que quando vocês do movimento social me falaram que parecia que tinha suíte com banheiro, não falaram do banheiro, mas falou tem bola, tem tudo, tem enfermeira obstétrica para acompanhar. Eu falava, gente, mas deve ser um pouco de exagero, né? Porque esse pessoal exagera demais. E nós fomos visitar. E nessa visita nós percebemos que a capacidade era de 90 partos por mês. E lá tinha sido feito 10 naquele mês, né? E isso chamou muita atenção, porque enquanto a gente visitava, passava médico pela gente e falava, olha, se vocês mandarem paciente para lá, a responsabilidade é de vocês, porque lá eu não piso. Eu falei, oxe, mas está dentro do hospital, por que não pisa, né? Mas aquele momento não era de discussão, não era de debate, era de diagnóstico. Era o que a gente queria ver, era como as coisas estavam funcionando. E nós vimos coisas muito graves. Nós vimos relatos de pacientes que tinha seu prontuário com página arrancada, paciente que tinha recebido mais de 10 toques de médicos, porque estavam ensinando a seus residentes como fazer o toque. Nós tínhamos relato... assédio moral era muito comum. Enfim, eu estou falando era no passado, não que tenha mudado a ponto de a gente dizer que não existe mais, mas o que a gente verificou naquele momento. Então, nós resolvemos ir para as universidades, né, para ver, porque, afinal de contas, é o berço do ensino, onde as pessoas estão com a cabeça mais fresca, discutem de uma forma mais ampla. E eu quase fui expulsa de uma das universidades que a gente visitou. Em uma, nós tivemos grande dificuldade para agendar, porque tivemos que agendar mais de uma vez, porque simplesmente não aparecia ninguém. Da medicina, continuou sem aparecer muita gente. Nesse que apareceu, eu quase fui expulsa. Porque falaram, mas quem é você para vir aqui falar sobre conhecimento especializado? E aí eu fico mais chocada ainda, né? Porque se as pessoas, os profissionais que estão ali ensinando, têm essa arrogância para falar com um órgão que é fiscalizador, poderia ser eu, poderia ser qualquer outro colega, mas é o Ministério Público que estava ali conversando, tentando entender o problema. Imagina como não ensinam e como tratam seus pacientes vulneráveis, porque a gente visualiza isso nas denúncias que a gente tem. Quanto maior a vulnerabilidade social da mulher, maior a chance dela receber algum tipo de violência. Não que não ocorra nas unidades privadas, mas se a mulher for hipossuficiente financeiramente, se ela for negra, se ela for tiver alguma profissão diferente, se ela for obesa, se ela for mais velha, se ela já tiver várias gravidez, tudo isso é fator que contribui para que ela seja tratada como cidadã de segunda categoria. Tudo contribui para que ela tenha adolescente, para que ela tenha uma maternidade que é considerada subalterna. Isso até a literatura já fala sobre essa maternidade subalterna, né? Isso não sou eu nem que estou falando com base naquilo que a gente verificou no inquérito. Isso já está mais do que demonstrado. Quanto maior a vulnerabilidade da mulher, maior o sofrimento que ela tende a ter dentro de uma unidade de saúde. E é justamente por isso que essas tantas instituições se reuniram, porque a vulnerabilidade da mulher, para que a gente consiga reverter essa situação de violência que vem acontecendo no cotidiano dos serviços, porque nós temos boas práticas, temos bons relatos, mas temos muitos relatos muito tristes, que deixam mortes, que deixam sequelas, que deixam mulheres em sofrimento que a gente não consegue nem medir, porque é coisa que às vezes nem elas conseguem acessar. Ficam com um trauma dentro de si, mas não sabem muito bem o que aconteceu, por que não querem mais ter filho, por que não... Tem uma situação interessante que eu fui falar lá no Hague Talks, na Holanda, vou botar o vídeo aqui no canal também. E foi interessante porque a moça que me fez o assessoramento era uma inglesa. E quando eu comecei a falar sobre violência obstétrica, ela fala assim, ai, nossa, que coisa horrível que fazem no Brasil com as mulheres, né? Meu Deus, que tristeza. E aí, no dia que eu fui apresentar, a gente conversou umas 3 ou 4 vezes sobre o tema.
E quando eu fui apresentar, antes da apresentação, ela virou para mim e falou assim: eu preciso te contar uma coisa. Eu fui vítima de violência obstétrica. Aí eu falei: como assim? Ela falou: não, eu tinha um sofrimento dentro de mim muito grande, porque no meu segundo filho eu não quis ir para aquele médico, eu tinha trauma de me atender com ele, eu nunca consegui entender por quê. E aí, depois que eu conversei, eu ouvi você contando essa história, eu percebi que eu fui vítima de violência obstétrica aqui na Europa, né, na Inglaterra. E eu não fui ouvida, eu sofri vários toques sem que me dessem autorização, que me pedissem autorização. Eu fui pressionada, eu sofri, realmente, eu sofri, e agora eu entendo por que eu tenho esse sentimento ruim dentro de mim. Então, assim, até as mulheres que sofrem violência obstétrica, muitas vezes elas não conseguem se reconhecer. E eu acredito que muitos dos profissionais que praticam essa violência obstétrica também não conseguem se reconhecer como profissionais violentos. Mas eu acho que já passou do tempo, depois de mais de 20 anos de política voltada à humanização do atendimento à saúde, já passou do tempo de todos os profissionais se revisitarem para entender por que tem tanta mulher reclamando do atendimento que recebe. O que acontece? E olhar para si, porque apontar o externo ou o outro é a coisa mais fácil. Mas cada um tem um papel muito importante nesse combate à violência obstétrica. Não, aí diante dessa complexidade, né? Porque também as pessoas questionam muito a nossa atuação, né? Como comitê, como movimento, sempre assim, mas assim, vocês não têm uma solução para o problema? É tão complexo, envolve formação, envolve, né, a cultura, né? Envolve as técnicas aprendidas, envolve a falta de acompanhamento do próprio Estado mesmo, entre as unidades, quem passou por capacitação, quem não está, qual a situação interior do Amazonas, por exemplo, então, é um problema tão complexo que eu acho que foi isso também que você pensou na hora de firmar o comitê, de assinar o termo de cooperação, né? Foi. E aí nós firmamos um termo de cooperação, até mesmo para ter o anexo desse termo foi complexo. Porque as entidades elas não entendiam muito do tema e não sabiam com que poderiam contribuir. E aí eu lembro que a gente discutia em conjunto as metas que poderiam ser adotadas como compromissos por essas entidades. É óbvio que desde o início nós tivemos um avanço muito significativo e hoje as entidades elas atuam por conta própria de forma brilhante. Mas naquele início, naquele embrião, a gente não sabia muito bem. Então foi quase um brainstorm que nós fizemos para ver como a gente poderia atuar. E até hoje a gente faz um pouco disso, né? A gente para e pensa, nós temos esse contexto hoje. Como a gente consegue avançar do ponto em que a gente está? Né? Como ir para frente desse momento em que a gente está? Eu acho que culminou também todo esse trabalho, né, o impulsionamento não só das instituições fiscalizadoras, também o caso do MPF, mas eu acho que isso impulsionou ao Estado do Amazonas ter uma lei que define violência obstétrica. Eu acho que isso foi um grande avanço, né? Tivemos muitos avanços, né? É difícil porque a gente segue recebendo denúncia e pensa onde a gente está errando, né? Eu acho que você tem essa sensação também. Mas eu acho que foi um modelo muito feliz. E eu falo isso sem vaidade, porque eu vejo que é uma forma que a gente tem de engajar as pessoas, de fazer com que elas conheçam melhor o que acontece de fato no serviço. É uma forma capilarizada de atuação. Hoje a gente consegue intervir em casos que estão acontecendo nesse momento, justamente porque nós temos uma rede forte por trás. E o poder público sabe que se ele não fizer por bem, ele vai ter que, de alguma forma, fazer. Ele vai ter que dar um jeito naquilo. E, assim, mas são questões muito complexas. A gente está lidando com um comportamento secular, né? Com algo que foi construído, uma crença que foi construída ao longo dos últimos séculos, com o avanço da medicina. E o corpo da mulher, ainda por cima, nós temos essa questão de a gente está tratando da mulher, né? A questão de gênero vem muito forte quando a gente trata da violência obstétrica, porque são imposições ao corpo da mulher, que já é vulnerável na nossa sociedade simplesmente por ser mulher.
e ela é imposta pelo profissional médico, que tem um poder maior na nossa sociedade, porque tem um conhecimento especializado que é de suma importância para todos nós. Então, nós temos um desequilíbrio nessa relação de poder que fica muito evidente. É justamente por isso que quanto menor poder a mulher tenha, quanto mais vulnerável ela é, mais ela tende a sofrer. E é por isso que a gente precisa estar sempre ali pensando meios de dentro dos serviços elas serem mais empoderadas, esse poder médico ser abrandado e o poder da mulher ser acrescido, né? Se é que a gente pode dizer assim. Eu acho que essa atuação de rede, né, que todo mundo, de uns anos para cá, inclusive a legislação federal, né, a atuação na saúde, a melhor atuação é a atuação em rede. Porque cada um vai precisar fazer a sua parte e dar sua contribuição dentro desse problema que é extremamente complexo. Eu acho assim, minha visão hoje é que para ter sucesso, dá um trabalho enquanto coordenação. Porque até que as coisas comecem a andar, e para que elas não parem de andar, tem que ter uma provocação aqui e ali. Teve que ter essa conversa individual, porque se simplesmente eu expedisse um edital para as pessoas participarem desse comitê, talvez a gente não teria conseguido achar as pessoas certas. Teve instituição que nós chamamos para conversar, cada reunião que eu fazia vinha um representante diferente. Eu não sei nem te dizer quantas reuniões nós fizemos no total, mas em cada reunião que nós fizemos com essa instituição específica, vinha uma pessoa diferente. E a gente não conseguia dar continuidade no trabalho, a gente tinha que explicar tudo de novo, o que era violência obstétrica, por que a gente estava tocando naquilo, como que a gente poderia fazer. E eu estou falando isso porque é muito comum que as pessoas perguntem como que a gente criou esse comitê, né? Como que faz para criar? E foi assim, foi uma construção gradual, paulatina, que demorou praticamente um ano, porque começou depois da primeira audiência pública e foi condensada na segunda audiência pública no termo de cooperação. Foi constituído como comitê de verdade ainda depois, porque foi já em 2017 que foi criado como comitê. Mas o fato é que requer trabalho, mas é muito gratificante quando a gente para e pensa como nós tivemos, sim, respostas positivas. Nós temos algumas leis que foram criadas nesse período, no estado do Amazonas. Nós hoje já conseguimos falar sobre violência obstétrica, né? Inclusive com profissionais de saúde, sem que aquela revolta inicial e cega de que não existe violência obstétrica cessasse qualquer tipo de diálogo. Nós hoje conseguimos conversar com as universidades de uma forma muito próxima. As universidades cresceram absurdamente nesse combate à violência obstétrica e vamos falar sobre isso numa live específica, numa entrevista específica. Enfim, é muito gratificante quando a gente vê que, apesar de seguirmos recebendo denúncias, e é natural que a gente receba, porque ficamos muito tempo com uma cifra negra, com uma subnotificação, até por falta de conhecimento sobre o tema. Então, ainda que a gente siga recebendo denúncias, ainda que as coisas continuem numa condição que precisam de uma intervenção severa e de avanços, inclusive para o nosso interior, que a gente ainda não foi de uma forma efetiva, mas o fato é que a gente conseguiu avançar muito nos últimos anos, com um trabalho coeso, com um trabalho que serve de exemplo, que é inédito no país, né? Então, eu falo com muito orgulho que eu acompanho esse grupo maravilhoso, que contém pessoas que trabalham de segunda a segunda, não tem horário, não tem... abdicam das suas famílias, participam e estão ali realmente devotadas à causa. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse trabalho, de ter conseguido juntar esse grupo. Dá até para a gente dar um exemplo dessa questão de a gente começar a usar a violência obstétrica, e a gente ter essa lei, né? Foi resultado de todos esses anos, dessas discussões, né, intensas de todas as instituições, mas a gente estava numa audiência da Justiça Federal esse ano, e num processo de campanha, e o Conselho Regional se pronunciou na audiência dizendo assim, vamos dizer que, assim, entre aspas, que violência obstétrica, eu disse, não, doutor, a gente não precisa mais usar as aspas, porque hoje o Amazonas tem uma lei que define o que é violência obstétrica, então, assim, não precisa mais o senhor falar que
Que a gente vai falar entre aspas, que o termo deveria ser outro, aí o senhor tinha que procurar o legislativo e, de repente, elaborar um novo projeto de lei, passar pelas comissões e aprovar uma outra forma de violência contra a mulher, né? Mas isso é muito importante para o movimento social e para as mulheres também, né? De dizer isso. Hoje eu posso dizer que violência obstétrica existe no estado do Amazonas. Né? É muito importante para as mulheres e é muito importante por conta do burburinho que gera. O simples fato das pessoas ficarem tão incomodadas com uma legislação dessa causa estranheza, né? Porque, assim, a gente não está falando que é violência do médico. A gente não está falando... É uma violência obstétrica, de serviços obstétricos que atendem a mulher em uma situação em que ela demanda um cuidado obstétrico. É simples isso, né? Não era para causar tanto desconforto em determinadas categorias, até porque a gente está tratando também com enfermeiros, com o próprio poder público, que tem uma responsabilidade. O Estado, ele é violento. Eu ainda imagino que algum dia a gente vai obter alguma condenação em razão da violência, alguma condenação internacional, digo, em razão da violência que o Estado brasileiro pratica contra suas mulheres em situação de parto, em situação de abortamento, porque as coisas vão acontecendo e seguem acontecendo, apesar de todas as intervenções enfim. Então é importante a gente estar sempre pensando nesse caminhar para frente. Né? E isso inclui também incomodar essas categorias, mostrando de que a gente não está falando de coisa banal, né? São questões que podem ser crimes, que podem ser, sim, que são crimes, né? Muitas das vezes, porque uma agressão verbal sofrida por uma mulher dentro de um serviço de saúde é crime. Uma agressão física sofrida dentro de um serviço de saúde pode ser um crime, pode ser uma contravenção, a depender do grau. Pode ser uma lesão corporal, a depender da sequela que fica, a depender do grau também da lesão. Enfim, é caso a caso. A gente não está querendo demonizar nem criminalizar a atividade médica ou atividade profissional do servidor da saúde, do enfermeiro ou de qualquer outro profissional que preste assistência. Mas a gente precisa dar nome aos bois. Não é porque, eu repito, não é porque é dentro de uma unidade de saúde que não existe, que aquilo ali está fora da legislação, que aquilo ali é imune a tudo que o nosso ordenamento prevê como crime, como qualquer tipo de irregularidade, né? Agora, a atuação do comitê, ela está muito ligada a isso, assim, as mudanças de política pública mesmo, as mudanças a médio prazo, né, a um prazo mais curto, mas de outra forma, o comitê atua na vida das mulheres. Como se alguma mulher procurar ajuda hoje do comitê, como é que o comitê se organiza para tentar ajudar aquela mulher, às vezes até que ela está internada, alguma coisa assim? Então, a gente trabalha com um grupo de WhatsApp, do qual fazem parte todos os parceiros. Então, se chega uma denúncia hoje, essa denúncia é trazida como já chegou hoje, né? É levada aos responsáveis por aquela entidade, e aí a gente tenta obter a intervenção naquele momento. No mais das vezes a gente consegue. Eu não lembro de algum caso que a gente não tenha conseguido intervir. Temos uma falha que a gente não contabiliza esses casos, né, para a estatística. Isso era bem importante, a gente precisava fazer isso mesmo. Mas esse é o primeiro ponto. Se já aconteceu a violência, ou ela está em vias de acontecer e a gente não consegue, por exemplo, se é uma unidade privada ou até mesmo uma unidade militar com que a gente não conseguiu diálogo, é buscado assessoria junto à Defensoria Pública para uma intervenção mais imediata. Se já aconteceu a violência mesmo, ela pode buscar uma reparação civil em razão disso e pode também trazer o Ministério Público sua demanda, porque o Ministério Público, se for federal, a gente trabalha mais como mediador, salvo em casos de... O que a gente faz no Ministério Público Federal? Para eu explicar exatamente o que é isso. A gente faz o catálogo dessa denúncia, encaminha para o CRM para apuração, encaminha para a Defensoria para assistência, e a gente verifica o que foi feito nessas unidades e usa esse dado também para fomento de política. Então, para dialogar com o Ministério da Saúde, para dialogar com as entidades principais, a gente precisa ter dados.
né? Isso é uma coisa que sempre perguntam para a gente, mas quantos você tem? A gente fala, são 150, são poucas. Não são poucas, né? Se a gente vê parar para ver grandes estados do país que têm trabalho com relação à violência obstétrica, eles têm catalogado cerca de 40, 50 denúncias de violência obstétrica. Nós estamos falando do Amazonas, de Manaus, que é muito menor, e tem 150, sem contar os que não denunciam, sem contar as intervenções que a gente não registra. Então, assim, é muita gente, não é pouco. E sem contar que o nosso território ele tem uma dimensão geográfica continental, praticamente, né? Se não continental, não vamos exagerar, mas pelo menos um país cabe nele. E Sim. nós temos essa dificuldade de acesso, nós temos a dificuldade, inclusive, com acesso com informação para essas mulheres. Então, a gente não sabe exatamente como estão as coisas no interior. Então, é muita denúncia considerada esse contexto todo. Então, no Ministério Público Federal, nós fazemos isso e encaminhamos para o Ministério Público do Estado para verificar a questão criminal, porque muitos desses casos têm uma repercussão criminal. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Fizemos alguns encaminhamentos também para apurar possível improbidade por parte do Conselho de Medicina, né, de profissional, em razão do alto número de denúncias que nós fizemos e não tivemos nenhum tipo de resposta positiva, o que causa muita estranheza, porque existem alguns vícios formais que não foram realmente observados ao longo do procedimento, e não é ordinário você ver que uma centena de denúncias foram arquivadas ou não deram nenhum tipo de resultado dentro de um órgão fiscalizador, né? Embora seja uma fiscalização pelos pares, era para a gente ter algum tipo de resposta. Enfim, esse é o nosso trabalho dentro do MP, mas a coordenação do comitê também é feita pelo Ministério Público hoje. Então, a gente também leva os temas, até essas impressões que a gente tem em razão da quantidade dos estudos que a gente faz sobre os casos, para a gente debater. Por exemplo, precisamos debater a questão dessas minorias étnicas e sociais, como empoderá-las. É uma questão que a gente já vem falando há um tempo e a gente acontece tanto incêndio para a gente apagar que a gente não voltou a elas. Agora, para a gente exemplificar um pouco o trabalho do comitê, por exemplo, a uma mulher que esteja internada, exemplo daquela, não vou falar o nome dela, né? Mas daquela atuação que foi muito, muito assim, além de ter sido pontual, ela foi muito vitoriosa, né? Porque a vítima acabou sobrevivendo. Eu tenho que usar essa palavra, sobreviveu mesmo à assistência do Estado, né? Que é uma fala até cruel, porque você não quer sobreviver, né? Você quer ter uma assistência de dignidade, de humanidade, enfim. Mas conta pra gente um pouco como foi aquela atuação. Então, nós recebemos um caso que estava acontecendo naquele momento, que era um caso bem grave, de uma mulher que já estava internada há muito tempo, que teve uma perda de peso absurda dentro de uma unidade hospitalar, e ela estava complicando de uma forma muito significativa. Buscaram, acho que foi por meio até da Humaniza, o apoio do comitê. Nós conseguimos algumas respostas pelo grupo, mas não parecia suficiente, porque o caso dela era muito grave. Então, fomos Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. Vocês foram também? Não, eu fiquei só monitorando com vocês pelo telefone. Nós fomos na unidade hospitalar em que ela estava internada, sem assistência adequada, por um período já, e levamos a mãe dela, que era acompanhante, que ela não tinha informações sobre o real estado de saúde dela, e essa mãe, ela conversou com a direção junto com a gente, e a direção começou a explicar o que estava acontecendo. Nós conseguimos uma transferência de hospital dela, mas até mesmo nessa transferência nós tivemos problemas. Essa transferência só aconteceu de fato porque, na verdade, foi uma equipe de jornalismo que estava junto com a gente e que continuou acompanhando o caso dela. E no hospital acharam que essa equipe era parte do Ministério Público Federal, porque sabia que estava com a gente, e resolveram atendê-la naquela unidade. E aí ela foi internada, novamente, vocês fizeram uma visita nessa nova unidade, junto com o representante da Secretaria de Saúde, e foi assim que a gente conseguiu que ela fosse atendida, diagnosticada, porque ela nem diagnóstico tinha, e aquela menina, foi bem cruel isso, porque ela era hipossuficiente financeiramente, né, ela era pobre, e
atribuíam a magreza dela e as condições de saúde dela justamente a essa questão. Porque quando a gente questionou, mas por que ela tá tão magra? Falou, não, porque talvez ela não coma direito. E, na verdade, a mãe dela falou, não, aqui a foto dela antes de vir para cá, antes de começar esse tratamento, ela era forte, ela tinha vida. E aí você vê como as pessoas precisam ouvir determinadas coisas e como elas são julgadas e categorizadas e secundarizadas enquanto ser humano em razão dessa estratificação que é feita. E graças a Deus ela de fato sobreviveu, porque a situação de saúde dela era muito grave. Nós saímos, eu e Cláudia, do Ministério Público do Estado, a gente olhava uma para outra e falava, eu lembro dela falando, ela não vai sobreviver, ela não tem jeito, ela não tem como. E a gente conseguiu, e isso é uma, assim, são esses casos que fazem com que a gente lembre porque a gente está trabalhando e porque é tão difícil, a gente recebe tanto não, né? A gente é tão desgastante cada denúncia que a gente recebe, mas a gente vê como a gente salva vidas. E eu falo isso, eu fico até arrepiada aqui, mas é isso. Pode parecer trabalho de formiguinha, mas não é. Já são dezenas de vidas que a gente conseguiu salvar naquele instante, né? Dezenas de sofrimentos que deixaram de acontecer porque a gente conseguiu uma intervenção breve. Fora o efeito de rebanho que isso tem, porque quando dentro de uma unidade os profissionais percebem que tem uma intervenção naquele momento e que você evita que aconteça uma tragédia ou algum tipo de dano para aquela mulher, os profissionais eles estão vendo que ali não é terra de ninguém. Existe sim um poder público ali atuando. Não, esse caso foi muito emblemático para a gente. Acho que vocês foram no início, a gente foi. Eu acho que eu tive 2 reuniões com a direção do hospital junto com a Secretaria de Estado. As reclamações assim, contínuas da mãe dela. E hoje está na justiça, mas é um processo bem complexo, porque ela passou mais de 3 meses internada, mas a gente tem certeza disso que ela sobreviveu por conta da atuação do Ministério Público, da atuação do comitê, de todo mundo ajudando que podia, né? E dentro da sua área, da sua expertise. Agora, para a gente ir finalizando, já acho que já tem 50 minutos, né? Eu falo demais. Eu sofri violência obstétrica. Como eu posso procurar o Ministério Público Federal? O que eu posso fazer? Então, vou falar isso já servindo para todo o país, né? Porque nós temos atendimento presencial nas procuradorias da República, na primeira instância, e nós temos também o atendimento por meio da internet. Então, se uma pessoa ela quiser fazer alguma denúncia, ela pode simplesmente ir no serviço de atendimento que é disponibilizado no site do MPF, então vai procurar o MPF no Google mesmo, e tem um serviço de atendimento lá que é simples, e vai narrar o que aconteceu com ela. É importante que ela narre da forma mais pormenorizada possível o que aconteceu, né? O que ela sofreu, se tem alguma testemunha, por quem que ela foi atendida, quanto tempo demorou para ser atendida, se ela ficou com algum dano. Tudo que ela tiver de informação é importante que ela já traga e apresente para o Ministério Público. Agora, ela também pode procurar outras instituições, né? Porque, assim, em determinados locais do país, talvez o Ministério Público Federal não seja o órgão mais acessível para ela, né? Talvez seja mais fácil ela buscar apoio junto à Defensoria Pública, né? Ou buscar apoio junto a alguma organização civil, como é o caso da Humaniza, que também tem uma forte atuação em Manaus. Então, é importante ela saber que todas essas instituições que nós falamos, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública Estadual e Federal, a depender da unidade que ela trabalhou, são instituições que podem ofertar esse apoio. E vou pedir também para as pessoas não desistirem, porque existe essa dificuldade de compreensão sobre o que é violência obstétrica, sobre os impactos, tanto criminais quanto cíveis, dessa violência sofrida, mas a gente só consegue mudar, a gente só conseguiu mudar um pouco do cenário de Manaus com a nossa insistência, com o ajuizamento de ações, com esse convencimento das instituições com relação à importância desse enfrentamento à violência obstétrica. Até mesmo os cursos para juízes nós fizemos, né? A Humaniza ajudou para que
haja essa compreensão melhor, mais oportuna do que é violência obstétrica. Então, o que eu acho que eu quero deixar aqui é que para que não haja essa desistência, ou para que as pessoas, de fato, busquem e tentem também fazer esse papel nessa luta, nesse enfrentamento contra a violência obstétrica. Porque é também uma questão de convencimento. Se a gente quer mudar essa noção que se tem hoje do papel da mulher, da assistência à mulher no parto, eu acho que cada um precisa assumir sua responsabilidade, e eu digo isso enquanto procuradora da República e também enquanto ser humano. Eu acho que é importante falar sobre o tema, é importante estudar sobre o tema, é importante conversar com as pessoas sobre o tema, porque eu acho que só assim a gente consegue mudar um pouco do pensamento e um pouco dessa estrutura que a gente tem secular de assistência violenta. Com certeza. Acho que era isso. Agradeço muito as orientações. Sempre a gente tenta falar da forma mais simples possível para orientar a população também. E é isso. A gente se vê em outras entrevistas, né? Em outros momentos também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Raquel. E fico à disposição. Aqui no canal tem o link para o nosso site. Eu vou botar também o link do atendimento do MPF. E sigo à disposição de todos. Bom, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.